Grupo Espírita Bom Jesus apresenta Estudo do livro O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 14, dos Médiuns, vídeo 2. Olá, queridos irmãos, vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, capítulo 14, que trata dos médiuns, e dando continuidade a essa segunda parte do capítulo 14, que trataremos dos médiuns, e hoje, então, veremos os médiuns sonambúlicos, curadores e pneumatográficos. Então, temos que o sonambulismo é uma variedade da faculdade mediúnica. Enquanto o sonâmbulo exprime o próprio pensamento, o médium exprime o de outrem. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão como os médiuns videntes. A lucidez sonambúlica é o estado de emancipação da alma mais completo do que no sonho. É uma faculdade que se radica no organismo e que é totalmente independente da elevação, adiantamento ou estado moral do indivíduo. Estes médiuns podem passar a comunicação do seu próprio espírito em estado total de consciência espiritual, ou seja, sem o véu do esquecimento, assim como podem passar comunicação de outros espíritos. Então, os médiuns sonambúlicos, eles são pessoas que desenvolvem a sua mediunidade no estágio de dormência. É quando eles conseguem desprender o seu corpo espiritual do físico, e nesse estado muito semelhante ao sono, eles conseguem visualizar totalmente o mundo espiritual à sua volta sem o véu do esquecimento. Então eles se tornam um todo do que eles são espiritualmente e conseguem trazer comunicações, tudo durante esse estágio sonambúlico. Essas comunicações, elas podem vir do próprio espírito, que está trazendo informações com o que ele está vendo no mundo espiritual, ou também pode vir de outros espíritos que estão junto com ele no mundo espiritual, trazendo tais informações. Então temos que o sonambulismo, ele tem o sonambulismo artificial, que é provocado por emanações magnéticas ou passes. É quando a pessoa entra no estado de transe, que ela foi induzida por outra pessoa, que está lhe dando passe, reiki, esse tipo de coisa. Ela entra nesse estágio de dormência e aí ela começa a falar as coisas no estado sonambúlico. Temos o sonambulismo magnético, que é aquele provocado pela ação de uma pessoa sobre a outra, por meio de fluido magnético que essa derrama sobre aquela. Então, o magnetizador, o passista, influencia a pessoa e ela entra automaticamente no estado sonambúlico. Esse é o totalmente magnético, que ele fica no estágio de transe. Tem o sonambulismo natural, que é aquele espontâneo que se produz sem provocação e sem influência nenhuma de agente exterior. Então, esse sonambulismo natural, ele é quando a pessoa está, por exemplo, conversando como eu aqui, e no estágio natural, ela entra em dormência, muitas vezes sentada, muitas vezes nos locais que ela tá, ela tem tipo um apagão, e nesse momento ela começa a falar as coisas dormindo, como se sonâmbula fosse, mas não é sonâmbula. Ela tem esse estágio que o espírito dela sai e consegue entrar em comunicação com o mundo espiritual para trazer tais informações. O sonâmbulo é uma pessoa em estado de sonambulismo, podendo levantar, andar, falar durante o sono. Então a gente não pode confundir o sonâmbulo com o médium de sonambulismo, porque o sonâmbulo é só uma pessoa que sai andando, falando e relatando as coisas que ela está vendo durante o sono, né? Inventando histórias e coisas, geralmente dentro do próprio ambiente. O médium sonâmbulo não. Ele entra no estágio de transe, de sono, e ele começa a trazer informações do mundo espiritual. E nesse estágio é possível fazer perguntas, consultar os espíritos, perguntar as coisas, às vezes até sobre o futuro, que o médium vai saber dizer nesse estágio. Nos fenômenos de sonambúlicos, em que a alma se transporta, o sonâmbulo experimenta no corpo as sensações de frio e calor existentes no lugar onde se acha sua alma, muitas vezes bem distante do seu corpo. A alma se conserva presa pelo perispírito que o liga e então desempenha um papel de condutor das sensações. O médium de sonambulismo, o sonambúlico, ele consegue se deslocar e ir para determinados locais. Por exemplo, se você está diante do médium, você pergunta, queria notícias da minha mãe que está na Inglaterra. Ele tem condições de se transportar até lá,
ver tudo que a tua mãe está fazendo e ir te relatando. Então ele também vai experimentar se tiver frio, calor, o local onde ele está, ele vai relatar essas impressões. Sonambulismo não é desdobramento. Sonambulismo e desdobramento são coisas diferentes e não são sinônimos. Ambos são faculdades anímicas, mas são distintos entre si. Então, o sonambulismo é uma mediunidade onde a pessoa entra em transe, pode ser instantâneo, natural, pode ser através do passe, sendo magnetizada, ou até no momento que ela dorme. O desdobramento é quando o espírito sai do corpo, o corpo fica num estado de congelamento ou transe, e ele consegue ter lucidez do que o espírito está vendo no mundo espiritual e tudo que está acontecendo à sua volta simultaneamente. Então agora vamos ver a respeito dos médiuns curadores. Médiuns curadores. Esse gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que certas pessoas possuem de curar pelo simples toque, pelo olhar ou mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Todos os magnetizadores, médiuns passistas, são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir convincentemente ao passo de que nos médiuns curadores a faculdade é espontânea. E alguns até possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo ou de passes. Então, o médium passista, que faz passe nas casas espíritas, que emana o passe, ele pode curar através do passe. Mas esse é um remédio contínuo, várias aplicações, oração, prece, através dessa boa vontade do médium pode vir a cura. O médium curador não, o médium que ele é curador, ele é natural, ele pode curar num único olhar, num único toque, ou até mesmo numa oração a pessoa ser curada instantaneamente. Não podemos confundir mediunidade de cura com magnetização. A magnetização é um tratamento contínuo, regular, metódico, enquanto a cura ela é realizada por um médium curador, ocorre espontaneamente de forma instantânea. Então, sobre isso que eu dizia, os médiums passistas, eles têm uma metodologia, eles têm uma continuidade. O médium de cura não, ele consegue curar instantaneamente. O médium curador consegue exercer com sua ação curativa uma cura eficaz, mais ou menos rápida, ou pelo menos interrupção do curso da doença. Essa é a grande diferença do médium curador para o médium passista. Um exemplo de médium curador de grande importância no meio espírita foi Juvencio de Araújo Figueiredo, nascido na Ilha do Desterro, em Florianópolis, Santa Catarina, em 1865. Ele foi um dos pioneiros espíritas deste estado. Juvencio Araújo Figueiredo foi membro da Academia Catarinense de Letras, tipógrafo e poeta. Também ocupou cargos públicos e foi um dos mais notáveis médiuns espíritas. A sua mediunidade era das mais seguras, pois como médium meticuloso e amante da verdade, tudo ele submetia ao crivo da razão e da lógica. Então temos esse lindo exemplo que foi Juvencio Araújo Figueiredo, que mais tarde até mesmo fundou em Florianópolis um hospital de tratamento de cura espiritual. Então, seguindo, temos os médiuns pneumatográficos. Dá-se nome aos médiuns que têm aptidão para obter escrita direta e que não é possível a todos os médiuns escreventes. Essa faculdade até agora se mostra muito menos rara. Então, como antigamente nem se podia muito falar a respeito da mediunidade, que a pessoa era tratada como louca, ou muitas vezes até queimada em fogueiras, como foi na antiguidade, os espíritos somente contavam com esse tipo de mediunidade para poder se manifestar e trazer suas comunicações. Então, por isso que na antiguidade ela era mais comum. Hoje, como já temos médiuns mais ativos, mais dispostos, e hoje se pode estudar e falar abertamente sobre os fenômenos mediúnicos, os espíritos preferem manifestações inteligentes, que sejam mais rápidas, como a psicofonia ou a psicografia. Então, os médiuns pneumatográficos se desenvolvem provavelmente pelo exercício. Mas, como dissemos, a sua utilidade prática se limita à comprovação potente da intervenção das forças ocultas das manifestações. Foi mais utilizada na antiguidade
quando não havia facilidade de comunicação espiritual. Então, vou deixar aqui com vocês uma imagem, né, que já foi utilizada até em outros estudos, de um achado, né, de um registro verídico de escrita direta, que é quando o espírito escreve sozinho, sem a necessidade do médium, seja no papel, seja na parede, seja no chão. Ele só precisa ter o médium com essa faculdade mediúnica próximo e a escrita vai surgindo, sem necessidade até mesmo de tinta, papel ou caneta. Ele mesmo produz com uma substância química, juntando os fluidos universais, o fluido do médium, uma tinta e faz surgir como que instantaneamente, magicamente, a escrita no papel. Então, meus irmãos, encerramos o capítulo 14 e eu aguardo vocês para darmos continuidade no próximo capítulo.